Olá, amigo, voltamos aqui, agora com o quarto tópico, o perigo à espreita, né? Infelizmente, Davi também passou por tentações e ele veio a cair. Como o pecado aparentemente pequeno, um pecado aparentemente pequeno, entrou na vida de Davi, abrindo caminho para as piores tentações. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, queridos amigos, estimados irmãos, a concupiscência dos olhos, da carne, levaram Davi, a um certo momento, a cair em tentação. Ele havia ganho ali todas as vitórias, o reino estava, vamos dizer assim, de certa forma estabelecido, estabilizado, e Davi agora começou a amar as coisas do mundo, né? O amor ao mundo, o amor aos prazeres do mundo levaram a uma queda de Davi. Embora Davi ele abominava o paganismo, ele pregava contra a idolatria, levou o povo a adorar realmente a Deus, voltou o coração do povo para o verdadeiro culto a Deus, mas ele, depois de muito crescer, de muito triunfar, o aumento das suas riquezas o fez relaxar, vamos dizer assim, né? As suas prosperidades o levaram a um momento assim de frouxidão. E diz aqui a nota: mas a prosperidade exerceu influência para afastá-lo de Deus. As tentações eram muitas e fortes, né? Então Davi, ele tinha muitos bens, o reino estava próspero, e nesse momento ele relaxou, se afastou um pouco, vamos dizer assim, da vida espiritual, e infelizmente ele caiu. Ele começou a seguir os costumes das nações pagãs. Aquilo que era repreendido por Deus, que era contrário à vontade de Deus, Davi começou a praticar. E ele não teve paz, né? Depois que ele começou a praticar isso. Foi uma vida difícil, ele começou a querer ter várias esposas, né? E é um costume totalmente fora da palavra de Deus, é um costume que Deus não aprova, porque no meio ali, vamos dizer assim, uma família muito grande com várias esposas, cresce a rivalidade, a inveja, a porfia, né? A dissensão, vários filhos. E nós sabemos a história de Davi daqui para frente, que ele teve muitas dificuldades nesse sentido, né? Viu até um filho, né? Matou o outro, por causa de várias situações que aconteceram, né? Então, quando nós nos desviamos da vontade de Deus, não seguimos a vontade do Senhor, nós podemos cair na tentação, podemos copiar o exemplo das nações pagãs, podemos copiar o exemplo dos ímpios, né? Daquelas pessoas que não servem a Deus. E Davi, com esse afastamento da retidão, ele preparou o seu caminho para o precipício, né? Para maiores erros, vamos dizer assim. Nós sabemos que muitas vezes ele caiu, mas se levantou. Mas nesse momento aqui ele estava se afastando de Deus e muitos erros aconteceram em decorrência desse, né? Ele foi levado ao terrível mal da conduta ao contemplar a infeliz desavença e a rivalidade, a inveja presentes entre as numerosas esposas e filhos. Ele seguiu o costume das nações pagãs, teve várias esposas, e o preço que ele pagou foi muito alto. Ele realmente foi contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem tenha uma única esposa, que a sua esposa tenha um único marido, e somente por motivo de morte, né, é que se poderá casar novamente. Mas Davi caiu nesse mal, a concupiscência da carne, os desejos carnais falaram mais alto nesse momento na vida de Davi, e por causa disso ele se afastou um pouco de Deus, mas ele sofreu as consequências. Agora a pergunta B desse tópico: que inimigo invisível perseguia Davi, assim como persegue a cada um de nós? Efésios 6 em diante, né? E também, qual é a nossa única defesa? O inimigo invisível, irmãos, é Satanás e os prazeres desse mundo. Satanás exerce um poder muito forte, tanto quanto os prazeres do mundo. Ele usa os prazeres do mundo para nos afastar de Deus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, diz que devemos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, está o quê?
andando em derredor, buscando a quem possa tragar, né? Então, Satanás, ele usou, né, as tentações carnais para derrotar Davi. E nesse sentido, Davi, ele foi fraco, porque Satanás conhece o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe as nossas fraquezas, ele tem uma tentação personalizada para cada um de nós. E se nós não estivermos em constante comunhão com Deus, em constante oração, nós poderemos cair. Assim como Davi aqui, ele relaxou, né? Já estava no auge, o seu reino estava estabilizado e nesse momento acabou perdendo a fé em Deus e ele foi então acabando se afastando assim da vontade do Senhor. E esse é o nosso perigo, irmãos, de nos afastarmos de Deus, achar que está tudo bem, que já vencemos muito, que temos muitos bens materiais. Não é pecado ter bens materiais, mas se nós deixamos isso ficar em primeiro em nosso coração, Deus acaba ficando em segundo plano, então as coisas vão começar a desandar. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos vitoriosos. E essa luta, irmãos, começou no céu, né? É a luta entre o bem e o mal. De qual lado nós vamos estar? O lado mais forte é aquele que nós mais alimentarmos. Vai vencer quem mais você alimentar. O lado do bem, o lado do mal. Nessa luta entre o bem e o mal, nesse conflito, nós não podemos ficar em cima do muro. Qual vai ser a nossa decisão? Os prazeres da vida, né, que são do lado de Satanás, ou a obediência a Deus, a fidelidade? Vamos pensar e que Deus nos abençoe para termos a melhor decisão.